Quando o meu Mister Big me pediu um tempo, uma das coisas que ele disse foi que ele sabia que eu não acreditava em tempos. E não. E ele, na verdade, disse-me que a relação como estava já não estava a conseguir, porque na verdade ele amava-me, mas já não estava, o sistema nervoso dele já não estava a conseguir calibrar. No final do dia, como ele costuma dizer, ele faz um reset e não estava a conseguir fazer o reset. Que gostava muito de mim, tínhamos vivido uma história muito bonita, mas que sentia que me achava muito bonita, que me achava muito sensual, mas que a paixão do dia a dia já não estava lá e o facto de me ver a fazer em exaustão e a incapacidade dele de fazer mais por mim, isso estava a mexer com a energia dele, com a energia do casal, e ele só sabia que precisava de respirar. E eu fiquei sem chão. Eu não tive um pré-aviso. Eu vivia o meu mundo, nós fazíamos o amor, mas havia efetivamente algo que eu não estava a conseguir transbordar na relação. Eu sabia muita teoria, nós já tínhamos falado na possibilidade de fazer terapia de casal, mas entretanto tinha de ser sempre um terapeuta holístico, porque eu sou muito holística e ele é muito convencional, mas ele super open. E falei com amigas que já tinham feito terapia de casal, umas que tinha corrido bem, outras que não tinha, e eu seguia a Esther Perel, cursos com ela, tinha clientes inclusivamente que tinham tido bons resultados com a terapia de casal, mas que no final do dia elas perguntavam como ativar o desejo, e eu, como assim, mas fizeste terapia de casal? Então nós já fazíamos muita coisa, nós já tínhamos o contrato de casal, nós já tínhamos os nossos inegociáveis, nós escrevemos cartas de amor um ao outro, mas então, o que é que faltava? E eu tive de assumir a minha parte, porque numa relação não é 50-50, porque às vezes ele dava 80, eu dava 20. Numa relação são duas pessoas e cada um faz a sua parte. E quando um não está com energia para suportar, dar suporte à relação, o outro compensa. E é assim que funciona. Mas a verdade é que ele se sentia a dar, a dar, a dar, e eu não estava a conseguir sequer receber. Ponto número um, nós mulheres, principalmente da nossa geração, mulheres 40 a mais, temos muita dificuldade em receber. Receber o apoio que ele nos estava a dar, o apoio do masculino. Porquê? Porque, na verdade, eu ao fazer, eu estava muito no arquétipo da mulher, da fazedora, e que depois nem sequer aceita ser salva. Eu estava nesse lugar, então quanto mais ele me dava, mais aquilo era difícil para mim, porque eu não conseguia receber. Na verdade, o meu nível de merecimento também não estava nos pincas, e a vida reflete sempre isso, não é? É sempre um espelho. E eu já trabalhava com as minhas mulheres 40 a mais, nas minhas mentorias individual e de grupo, já trabalhava o desejo. E ele disse-me que era a paixão diária. E amigas disseram-me: não sejas idílica, o amor vem, o amor fica, a construção de um projeto a dois, com filhos, com a família, com o trabalho, com as casas, com os sonhos. Mas a paixão, Susana, isso dura só, às vezes nem um ano, depende. E há aqui dois aspectos. A visão comum do casal. Quando nós demos o nosso primeiro beijo, eu, na loucura, eu disse: agora é para sempre. Eu senti isso dentro de mim. Eu senti o meu para sempre com aquele homem, com o meu Mister Big. E depois, de repente, a mulher da emancipada, e disse: não, apaga, por favor. Mas quando eu não disse isso, ele disse: não, é o para sempre.
Foi assim um gesto lindo. Então, o Mister Big é maravilhoso. Mas nestas coisas das modernices e da independência e eu com o meu espaço, ele com o dele, nós perdemos a visão comum do casal, o nosso para sempre. Deixámos de, os dois, de alimentar. Eu porque disse, não, eu estou noiva há 4 anos e eu não tenho a certeza que quero casar porque eu quero é ser conquistada todos os dias, não te fiz, não te des por mim como adquirida. E ele disse, à altura, e eu igual. E nesse não des por mim adquirida, eu não quis assumir um compromisso. Eu tinha medo, e ainda tenho, de assumir o para sempre. E nós perdemos esse objetivo, porque impacta sempre o outro, não é? Ele foi mudando esse para sempre. Eu notei que a paixão dele do ser para sempre que o alimentava de esperança, que o nutria, foi diminuindo. E eu, completamente dona do meu nariz, ele que me conquiste. Essa é uma questão, o nosso objetivo comum, que sempre foi o para sempre na velhice, para sempre nos retiros mais loucos desta vida, para sempre nas nossas caminhadas, para sempre a educar os filhos, para sempre cuidadores dos nossos pais, para sempre juntos, com paixão. Eu sou muito mais emocional, sou muito mais livre, sou muito mais louca. Ele embarcar neste meu lado mais wild, mais excêntrico, mais espontâneo, que ele sempre disse que eu alimentava muito, e ele muito mais ponderado, muito mais conservador, mas que me ouve e depois me surpreendia. Então, sabem aqueles opostos que no final se unem? Mas nesta quebra da visão comum e também pela própria vida, porque nós fomos muito massacrados pela vida, mudámos de profissões, depois há questões financeiras, há as bagagens, não é? A relação 40 a mais, há energia, nós passámos por muita coisa, desde eu sofri uma burla financeira com duas pessoas que me são próximas, ele era o advogado, passámos por uma morte na família, então mudou toda a nossa estrutura. Ambos recebíamos bem, ambos mudámos de profissões, começar do zero, não é? Então foi muita coisa. Ele muito maduro emocionalmente, eu muito imatura, tenho que confessar. Então foi muita coisa. Este foi o primeiro aspecto, a visão comum que se perdeu o nosso para sempre. E a segunda, a paixão. A paixão idílica. Nós fazíamos o amor depois de eu ter estado em Bali, nós temos estado todos em Bali, em família, e eu ter percebido que tinha perdido o meu feminino, dediquei-me a estudar o feminino, a ser muito mais feminina, a ser, a receber. A paixão não estava lá. Não estava, ele tinha razão, a paixão. Porque eu estava muito rabugenta. E para mim, somos nós mulheres, o termómetro da relação, o termómetro da casa. Porque quando nós estamos bem, quando nós estamos reguladas, os filhos, os pais, o trabalho, as coisas fluem muito mais. Mas quando nós não estamos, nós criamos buracos no outro. E eu criei muitos buracos no meu Mister Big. Eu sei, eu tenho consciência. E esses buracos vão causando mazelas e ele sofreu essas mazelas e às tantas tornou-se inevitável ele precisar de regular o seu sistema nervoso, precisar de se afastar, precisar de respirar, porque é um homem humano. E eu sofri. Eu, mulher super emancipada, percebi também desde a minha ancestralidade, da minha infância, que eu era muito independente, mas o facto de ser independente e dar conta da minha vida não significava que eu quisesse ser independente emocionalmente, porque ninguém o é. Eu não sou psicóloga para o saber. Nós precisamos de relações.
Não, o que define a nossa felicidade não é o nosso nível de saúde, é o nosso nível de felicidade e isso está muito assente nas relações que nós temos, no ambiente que nós temos em casa, com os nossos amores. Os Mr. Big, as crianças, os pais, no trabalho. Então, é isto, é esta bolha de amor, estes laços que se criam, que no final define o nosso nível de felicidade. Isto está provado pela ciência, basta fazerem uma pesquisa, estudo da Harvard, o que faz as pessoas mais felizes é o nível de relações, de relacionamentos que nós temos, a qualidade deles. E como eu estava a dizer, eu abri muitos buracos naquele homem, e por cima 1,90 m, portanto há muito buraco para abrir. E eu estava muito imatura, muito no ego, muito na mulher, que é tudo. E ele acusou. Ele disse que uma coisa muito, muito, muito importante. Ele disse, ele recordou os primeiros tempos em como nós nos cheirávamos e era assim, sabe, um papel. E ele me dizia, em jeito de brincadeira, que tinha medo de ir parar aos frasquinhos de água, porque eu faço a recolha, de forma a ser ecológica, eu faço a recolha da água, portanto, a temperar a água, eu tiro a fria para um boião de vidro para poupar a água. E ele dizia sempre, eu tenho medo de ir parar aos frasquinhos. Não sei se recordam do livro e do filme O Perfume, em que ele snifava às mulheres, então a pele e depois esquartejava e punha a pele nos frasquinhos. Não era o caso, mas era completamente louca por aquele cheiro. E ele recordou isso, recordou como nós dormíamos agarradinhos de forma sincronizada. Fazia natação, dava para um para a direita, outro para a esquerda, então aquilo era tão bom. E ele disse que não tinha saudades desses tempos. Ele disse que tinha saudades do que ainda queria viver comigo. E que naquele meu estado de pouco nutridora da relação, ele não estava a conseguir. A paixão diária, não é? O desejo de vir para casa e me agarrar e me beijar, não estava a conseguir. Porquê? Esses buracos que eu falei, eu não estava a ser amorosa, eu não estava a cuidar do romance na relação. Romance, sempre romance, nas mensagens, no preparar o pequeno almoço, no cuidar do outro, tem de lá estar. Somos mulheres. E a mulher traz esta beleza do cuidar, do pôr umas flores, pôr um guardanapo, pôr uma carta, pôr uma palavra, do surpreender, de criar o teasing para abrir o mistério, para criar o desejo. Romance cria desejo. Há uma frase que eu costumo dizer às minhas clientes que é: para fazeres o amor no sábado, começa na segunda-feira a nutrir. E eu não fiz isso. E não era a idade que me estava a bloquear a libido, porque eu tinha a libido, mas ainda que fizéssemos o amor, faltava ali o romance. Porque é o romance que abre o espaço, abre o corpo, espaço para criar a intimidade, para criar o desejo. E somos nós, mulheres. E por isso é que eu digo, quando não fazer terapia de casal, eu cada vez menos acredito, não pensámos, mas não fizemos, porque a terapia de casal é a dois. E o que eu sentia de trabalhar era a mulher que se torna desejável, que atrai o homem, que é magnética. E isso está tudo na nossa frequência energética. É uma escolha. Nós podemos escolher fazer o amor, como muitas amigas me disseram: paixão, isso dura os primeiros tempos. E o amor, essas performances a noite inteira, estás louca? O que eu faço? E muita atenção, por favor. Porque eu ouvi isto. O que eu faço é, de 15 em 15 dias é uma rapidinha, ou então uma vez por mês, assim, uma coisa mais longa. Mas é porque ele quer, sabes? Por mim, deitar as crianças, o trabalho, eu quero é sopas e descanso. Mas quando tu pensas assim e abres as pernas,
dizes sim ao outro para ele colmatar uma necessidade dele e as tuas e o teu corpo? O teu corpo disse sim ou tu quiseste despachar? Porque para criar intimidade, o teu corpo tem de desejar. É o teu corpo que abre. Muitas vezes nós não temos a relação com a nossa vagina, é ela que diz que sim, que não. É ela que te diz: escolhe a blusa amarela ou escolhe a blusa branca. É ela que diz: é este homem, é ela que diz: estou receptiva, quero receber. Se nós não estivermos conectadas com o nosso corpo, principalmente com esta parte, como é que nós vamos receber alguém? Nós não sabemos. Olha, pronto, vamos receber é só para fazer o favor ao outro. E os danos que isso causa no nosso corpo. E depois vem algo que é o toque. Muitas vezes nós somos tocadas sem ter a noção se é um toque que o nosso corpo recebe, se é uma permissão ou não. Se é um turn on ou um turn off. E quando não, o corpo não quer aquele toque, vai criar trauma. E quanto mais trauma nós tivermos no nosso corpo, menos receptivas estamos a receber o desejo. A nossa vulva é dos centros do nosso corpo que mais ramificações tem, que mais sente. É para pulsar este desejo. Como Freud diz que o desejo é pulsão da vida, é tesão da vida, tesão para conquistar, para viver, para apreciar todos os momentos. E não estou a falar apenas do sexo, estou a falar da mulher que eu não estava, da mulher sentir prazer em tudo. Ou seja, eu sinto prazer no meu trabalho, mas não pode ser só no trabalho. Sentir prazer de apreciar um açaí, de sentir prazer de me deitar, de me sentar num sofá, como eu agora estou aqui sentada, e sentir o prazer de não fazer nada, de descansada da vida. E eu estava no arquétipo da mulher fazedora. Até o amor nós fazíamos, porque bora lá. Mas sabem, não estava naquele tempo, quando ele me pediu aquele tempo, que nem foi um tempo que ele pediu, ele disse se precisava de algo, tipo Ambrósio, Ambrósio, preciso de alguma coisa, não sei bem o quê. E só surgiu o tempo, ainda que eu não acreditasse no conceito de tempo. Não acredito no conceito de tempo, porque de nada adianta haver tempo se nós não nos cuidarmos, se nós não formos à raiz da questão. E ele fez a parte dele, que eu não vou falar, e eu fiz a minha. Avaliar a mulher que eu estava a ser na relação. Por muito conhecimento que eu tivesse, a verdade, por muito conhecimento que eu tivesse e que podia não e podia admitir que eu estava certíssima, a verdade é que ele disse que não estava bem. Somos dois numa relação, então eu fui-me rever, fui-me esvaziar. Não me culpei, nem me culpei totalmente a mim, porque uma relação são a dois. Ele que me pediu o tempo sem pré-aviso e eu que não estava a olhar, não estava a cuidar para a relação. É importante criar o romance. Foi preciso ter perdido o meu Mr. Big? É o que é. E eu duvidei sequer no meu alto ego que o quisesse conquistar. Porque depois a pessoa também recebe os convites da vida. E eu recebi um convite. No dia em que ele me pediu esse tempo, eu recebi um convite da vida, com uma história do meu passado que estava lá atrás. Todas as histórias do passado é quase que ficam em stand-by, não é? Há sempre um por resolver. Nós podemos fazer isto e aquilo e quem sabe os resultados tinham diferentes. Todas nós. E eu tive esse convite. Mas eu fiz a minha análise, eu esvaziei-me e o meu objetivo, e eu percebi, eu senti que o objetivo dos dois, desde sempre, foi o para sempre. Era um objetivo comum que estava perdido.
assim como o romance, o cuidar, para abrir esta intimidade e a exploração do desejo. E até o meu fazer, não é? Eu estava muito focada no trabalho, não é? Eu tinha muito prazer, eu tenho muito prazer em fazer o que eu hoje faço, porque eu venho do vazio dos milhões, da gestão de empresas, para mentora Mulheres 40 mais e dá-me imensa tesão o impacto nestas mulheres. Mas não pode ser só isso aí, porque nós não somos uma só pizza, uma só fatia da pizza, nós somos a pizza toda. E se a fatia da pizza profissional estava super abastecida, o romance da relação não estava. E aqui fui também aos ensinamentos da ancestralidade da minha avó querida, que está ancorada neste anel, que é um coração. E que ela me dizia muitas vezes, e principalmente com o meu Mr. Big, que era um bom homem, e para eu não ser rebelde com ele, porque ele era um bom homem e que me amava muito, e para eu não ser fria, rebelde. Ela até dava outro nome, para eu cuidar dele, porque uma vida a dois é uma vida muito bonita, uma vida com um companheiro, em que no final do dia podemos só tocar os dedos dos pés e saber que ela está, é uma vida muito mais preenchida, é uma vida muito mais saborosa. Podemos não ter muito dinheiro, mas tendo o amor. Minha avó teve casada há 70 anos. Tendo o amor de um homem, um amor bonito como nós tínhamos, vale a pena. E ela dizia, eu e o avô, zangamos tanto. Mas no final do dia o que importa é o amor que nos une e o contacto dos dedos dos pés, o dedinho um no outro, saber que ele está lá. E foi muito nestes ensinamentos da ancestralidade da minha avó, que muitas vezes ela disse que não pôde viver o amor, porque partilhava a casa com os meus bisavós e ela tinha, entre aspas, o estigma de ter engravidado solteira, então ela sentia-se muito castigada pelos pais, ela própria se castigava por esse deslize. Então viver o amor é estarmos com o nosso coração aberto, com aqui a nossa parte sexual com vida, estamos receptivos, somos nós que podemos atrair mais vida, mais amor, mais intimidade na relação. E eu vou trazer-te os códigos todos. Então, dia 16 de julho às 21, na imersão Desejos 40 mais, vou partilhar com vocês os 5 códigos, mas me aguardem, porque eu vou trazer muito mais aqui nesta conversa íntima do podcast. Então, até já, até já!